vive um momento de ebulição, né? Paulo Souza, eu já vou aqui começar dando informação. Paulo Souza periga sim no comando do Flamengo. Há uma pressão interna já pela demissão do treinador e, na minha opinião, pelo que eu apurei, a diretoria do Flamengo, ela não demitiu ainda o Paulo Souza porque teme uma pressão enquanto o Jorge Jesus não estiver empregado. Com o Jorge Jesus desempregado, a pressão vai ser gigante na diretoria do Flamengo para a contratação do Jorge Jesus. Então, parece que nesse momento eles bancam o Paulo Souza até contra a vontade de muitos, porque o Jorge Jesus ainda não está empregado. A notícia que eu recebi de pessoas próximas ao Jorge Jesus é que ele ainda vai segurar um pouquinho, que ele ainda não vai acertar com o Fenerbahçe. Ou seja, agora também pode ser aquele lado do Jorge Jesus. Ó, me atacaram tanto, eu vou dar uma segurada. Eu não vou fechar ainda com o Fenerbahçe. O que falar sobre essa situação do Flamengo? Só uma pergunta, mas pra quê? O Jorge Jesus é o quê? Ele quer ter o prazer de dizer não ou ele aceitaria? Eu acho que o Jorge Jesus aceitaria trabalhar no Flamengo. Pelo contato que eu tenho com pessoas próximas ao Jorge Jesus, ele aceitaria. Aí muitas pessoas, mas o valor é alto. Ué, é melhor contratar 4 treinadores que não dão certo e pagar multa rescisória? E mais uma pergunta, assim, a diretoria segura muito pelo que aconteceu agora, aqui, quando ele passou aqui pelo Brasil, ou não? Ou se não tivesse acontecido aí, se ele tivesse ficado lá em Portugal, você acha que seria mais fácil? Eu acho que seria pressão do mesmo jeito. A pressão é muito grande. Mas em relação à aceitação da direção, que você falou que eles estão segurando porque... Não. A aceitação da direção, a direção já tem um pé atrás com o Jorge Jesus desde o momento que ele saiu. Sim. Não é por agora. A mágoa do Flamengo é pela forma como o Jorge Jesus saiu do Flamengo. Sim. Que ele sai de uma forma, ele tinha acabado de renovar o contrato. Agora, a minha opinião, tá? É bom até perguntar pro Marco. O Marco foi dirigente, conviveu com jogadores, com treinadores. A minha opinião é a seguinte: eu, dirigente de um clube, eu sei que o ser humano tem ego, tem vaidade, tem orgulho, mas eu colocaria o clube acima do meu orgulho. Marco, você, pela forma como o Jorge Jesus saiu do Flamengo, você acha que a diretoria tem mesmo que fazer jogo duro e falar, esse cara não volta? Ah, claro que não. Não? Claro que não. O clube está acima das vaidades, das desavenças, né? O que me parece que há lá é um tipo de divisão de poderes entre quem dirige o futebol e o próprio presidente, que gostaria de uma mudança, mas quem dirige o futebol quer manter o Paulo, até por conta de princípios, de acordos, de conversas financeiras e tudo mais. O Jorge Jesus falou um pouco demais. Ele foi para o Benfica, o pessoal foi lá em Portugal para conversar com ele, causou alguma dificuldade com todos isso. Eu acho que está mal trabalhada essa questão. Se fosse em silêncio, Jorge Jesus já estaria no Flamengo, mas como houve tanta conversa vazada, eu acho que vai ser difícil trazê-lo nesse momento. Bruno, a situação do Paulo Souza. O Paulo Souza contra times da Série A, ele tem menos de 30% de aproveitamento. Menos de 33%, que ele tinha 33% e empatou o jogo de ontem. Sim. Então, diminui um pouco o aproveitamento dele contra times de Série A. É o 14º colocado do Brasileirão. Já caiu alguma posição, ou Zé? Ou continua em 14º? Eu acho que não, mas... É o 14º colocado do Brasileirão, a 2 pontos da zona do rebaixamento. O Paulo Souza... 15º agora. 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Já nem é mais o 14º. Tem como o Paulo Souza trabalhar em paz diante de tudo que a gente está vendo aí acontecer? Porque, Flamengo, presidente xingado em Volta Redonda. O vice-presidente de futebol xingado ao sair do ônibus na porta do hotel em Fortaleza. E depois, ao sair do estádio, xingado. Cobranças internas e externas para a saída do Marcos Braz, que é o vice de futebol, inclusive do presidente Rodolfo Landim.